Geralmente, todo bom pescador costuma acordar cedo, fazer o seu café bem forte, consultar a tábua de marés, previsão do tempo, pegar a sua tralha e já com o ponto de pesca definido, sonhando pescar o seu troféu ou um bom exemplar, se possível, tirar sua foto e depois contar a sua aventura no meio dos amigos que não assim participaram desta aventura. Isso acontece muitas vezes e fica no anonimato ou no esquecimento, ou para poucos seletos amigos, que assim nós dividimos essas histórias, esses causos, que assim nós temos na pesca esportiva. Mas quem assim fazia matérias de pesca esportiva trazia todos esses detalhes para dentro das revistas. E era a forma mais direta daqueles que faziam a pesca esportiva nacional trazerem à baila ou conhecimento do público de pescadores as suas aventuras, os seus relatos e as suas técnicas divididas com vários pescadores. Eu, sendo uma pessoa que sempre fui assíduo leitor de revistas de pesca, de livros de pesca e também de vídeos, nós podemos dizer que aqui no Brasil a didática voltada para a pesca esportiva sempre foi um ponto não muito forte, vamos colocar desta forma. Mas muitas pessoas se empenharam em trazer com seu trabalho esta mudança gradativa que em outros países era uma coisa natural, normal, bem aceita. Aqui no Brasil, como sempre, nós sempre chegamos bem depois da faixa de chegada ser rompida. É uma característica que nós devemos mudar. Nós devemos estar alinhados com todos do mundo e não atrás de outros países em vários quesitos. Na pesca esportiva, nós somos bastante atrasados. A introdução das iscas artificiais, ocorridas na época de 70, só praticamente em 90 podemos dizer que já foi mais difundida. Quantos anos se passaram para que o brasileiro entendesse que a pesca esportiva com isca artificial era funcional? Relatos da revista Aruanã que assim vendiam esse conceito e as pessoas não entendiam por que você vai pescar com uma isca artificial. Agora você imagina pescar com uma mosca. O absurdo era gigantesco e ainda é até hoje. Se não fosse pessoas de relevância que assim estão aqui ainda e outros que já partiram para pescar no céu, não se empenhasse profundamente, ou seja, desprendimento de causa com interesses particulares de querer ser reconhecido e ganhar fama e fortuna com esses depoimentos e relatos, mas sim
para o enriquecimento dessa população carente de dados técnicos. E com esse intuito, com o coração limpo, de um bom mosqueiro, ciente de que se a modalidade ficasse guardada para si próprio, ela nunca seria, então, difundida. E hoje, nós não teríamos Melocfly, não teríamos outros idealizadores, apaixonados, crentes e confiantes que mais à frente já não vai se escutar mais essa história, mas sim relatos de bem-sucedidas aventuras em pescarias pelo Brasil e fora dela, por grandes nomes brasileiros da nossa modalidade de pesca com mosca. E eu não estou permeado aqui por trutas à toa, representado pela minha escultura Tetfly Fish Nymph, nem pela minha truta no besouro coleóptero, nem pela minha truta marrom aqui na minha escultura do meu pingente, mas sim pela relevância de uma matéria que nós vamos então comentar um pouco, escrita pelo nosso mestre, que na verdade foi um dos fundadores da APF, Associação dos Pescadores com Fly, que foi idealizada em 94 e em 96 materializada então com o devido escudo, símbolo, que assim permeava a camisa daqueles que assim tiveram a honra de participar. Uma associação voltada e preocupada com difusão de conceitos, ideias, relatos e introdução de ictiofauna, ou seja, de alevinos, de black bass, trutas, nos rios da região sul, aonde melhor se adaptava esses padrões de espécies de peixe tão cobiçados em países como nos Estados Unidos e Europa. E aqui no Brasil a história se faz da introdução de alguns peixes através de abnegados estrangeiros e até de brasileiros que tiveram uma paixão gigantesca pela modalidade de fly fishing. Esse nosso mestre, então, que eu estou falando, ele é patrono do Fórum MDR, Mosqueiros do Rio, fórum que nós participamos com muito orgulho, com muita honra, um dos fóruns que ainda permeia com força, porque outros já se foram, por um desuso, por um descabimento de ação, de imediatismos. É uma fragilidade que nós estamos vivendo na atual situação esportiva de ser considerado mestre uma pessoa que tem 1 ano, 5 anos dentro da modalidade. Quando na verdade temos pessoas aí de uma relevância gigantesca, como a do nosso estimado mestre Anderson Volpek. Nosso mestre Anderson, ele já há décadas vem trazendo relatos, histórias de suas aventuras, em fotos, em depoimentos, e aqueles que assim têm as revistas, as matérias e seus conteúdos, como eu faço aqui, e vamos debater um pouquinho antes de atar a mosca, que assim coroou ou premiou os meus olhos na década de 90. Uma ninfa
de uma espécie muito corriqueira aqui no Brasil, mas muito difundida e conhecida nos Estados Unidos. Ou seja, uma ninfa Plecoptera, um padrão de ninfa que existe com algumas cores distintas, indo de um tom amarelo claro até um padrão bem escuro, um marrom escuro ou preto, dependendo aí da espécie. Essa que o nosso mestre, então, Anderson, cita na matéria é da família da Agripopterigidae, um padrão mais para o lado marrom escuro a preto, uma espécie encontrada no estômago da nossa Oncorhynchus micis, ou seja, a nossa estimada truta arco-íris, que foi introduzida no Brasil graças a essas pessoas de relevância que tiveram a consciência de fazer a diferença no nosso bem-estar pesqueiro de pesca com mosca. Bom, de certo que outros idealizadores aqui do nosso país tentaram também introduzir aqui, praticamente na minha cidade do lado, Nova Friburgo, no rio Macaé de Cima, um trabalho de uma hombridade tamanha, e eu não poderia deixar de citá-lo, o meu estimado amigo Fausto Boss, o idealizador dos Mosqueiros do Rio, também fez um trabalho de longas datas, anos a anos, tentando fazer essa introdução da nossa truta arco-íris, soltando alevinos no rio, que permeia a região serrana de Nova Friburgo. Infelizmente, a devastação e a falta de consciência de pessoas daquela região acabaram com todas as trutas. Por isso, o nosso engenhoso e bastante perspicaz mestre Anderson, já na década de 80 para 90, quando assim escrevia suas matérias, não pontuava nortes geográficos ou coordenadas, para assim não criar o intuito de pessoas com má intenção, ou seja, pescadores sem a mínima consciência do catch release, do pesca e solte, do matar somente aquilo que você vai consumir na sua pescaria, como assim bem dito no relato, que está permeado em várias folhas, não é? Desta aventura, que foi assim abatido algumas trutas para alimentação local, por assim o mesmo permanecer dias acampado à beira deste rio, que eu também, por uma questão de sigilo, não vou citar, mesmo sabendo a localidade aonde se procedeu essa pescaria. Quando assim conversa com o mestre Anderson, ele me relatou exatamente aonde ocorreu e o porquê da sua, digamos assim, ausência de dados. O que já me fez, na época, refletir a correlação deste fato corriqueiro, de muitos relatos de pescarias não trazerem dados mais profundos que não sejam de partes técnicas, porém não de locais corretos de onde ocorreram aquelas capturas, para preservar o local e os peixes que assim lá permaneceram
com a ausência de pessoas com pensamentos errôneos, que pescar é encher freezer. Bom, nós vamos então nos dirigir para a minha mesa de atado, apreciar um pouco da relevância das ninfas em seus estágios ninfais e um pouco mais assim evoluídos, adultos, e também conversar um pouco sobre o que o mestre destrincha no seu relato escrito tão sabiamente. Vamos falar então um pouco dessas particularidades desta matéria que foi aberta com o título Pescando Trutas. Segredos de como capturar uma espécie extremamente esportiva. Foram 10 páginas contando este relato, bastante relevante, enriquecido de fotos feitas por Osibo Ortega e com mais um acompanhante, o Renato Fieder, também estava nessa pescaria. Ou seja, 3 amigos desbravando as serras catarinenses em riachos que não tinham nem nome correto, catalogados, mas hoje, de certo, o mestre me garantiu que já existe na Rota da Truta os rios assim já devidamente nomeados e com as suas pousadas e recantos para os pescadores que assim pretendam ir lá capturar alguma truta arco-íris. Bom, ele então cita aqui fatos que a truta veio oriunda de fora do Brasil, que ela permeia norte de América do Norte, Argentina, Europa, Chile e etc. E no Brasil nós temos ela introduzida há pouco tempo. Então é um peixe que entrou há pouco tempo. Relata também o descaso e a preocupação daqueles que assim introduziram, manter um sigilo, porque a quantidade era de quase 100 trutas por dia e podia se pescar facilmente com spinner, de forma que é uma técnica usada para capturar peixes que danificam demais a estrutura dos mesmos e podem causar, pela facilidade de captura, danos à estrutura do animal e, quando assim o peixe vier a ser solto, morrer horas depois. Então não adiantou nada você ter a consciência de pescar e soltar, ou catch release, e usar o spinner, que traz aqui muito bem focado uma defesa do uso da pesca com mosca, anzol sem farpa e de uma briga limpa, usando o equipamento mais equilibrado, trazendo fotos belíssimas das capturas e indicações de 2 padrões de moscas que já estamos aí cientes de longa data ser muito efetivas, não só para os salmonídeos, como também para outras espécies que nós temos aqui no Brasil, que é o Wommers e o Wally Boogers, tá? Ou quem quiser aí colocar o bicho preto, que nós temos aqui. Bom, nas páginas subsequentes nós temos então o detalhe da ninfa, que eu citei, o jantar à fogueira, assim, feito à beira do rio, num acampamento rústico, que na época só se podia se fazer desta forma. Páginas então, subsequentes nós temos o detalhe da caixa de mosca do nosso mestre, invejável pela sua variedade de ninfas terrestriais e afins destinadas a esse salmonídeo aqui do Brasil, que assim
todos, com certeza, têm a vontade de estar num ambiente como este, nesta época, podendo pescar trutas de relevante peso, chegando até em torno de 2,5 kg. Aqui nós temos então mais um detalhe bastante interessante que vem sendo detalhado a condição de líder que ele usou para pescar então com 2 padrões de equipamentos que assim ele destina para esta pescaria. Um padrão de peso 6 e um padrão de peso 4 e variações de linha flutuante e intermediate. Usando então o fluorocarbon, o nylon, o Spectra ou o Kevlar, tá? Que também é indicado aqui através de uma indicação da revista na evolução das linhas de pesca, tá? Matéria que provavelmente tenha também assinado ou outro mestre aí correspondente. Detalhes das ninfas no seu local de habitação, mais fatos como padrões de arremessos, enriquecendo mais ainda a nossa série de informações técnicas, como também detalhes de alguns insetos que permeiam todo este ambiente aquático, que são as efêmeras, as mayfly, os plecopteros, que são as stonefly, as moscas da pedra, os tricopteros, as caddisfly, não é? E as dípteras, ou midges, ou os nossos mosquitos e suas correspondentes ninfas, crisálidas, e assim vamos seguindo até a finalização, que seria o passo a passo. Ter ideia do que a gente está se referenciando, nós temos aqui alguns exemplos de ninfas da pedra ou stonefly nymph. Nós temos variações de cores que podem ir de uma cor muito clara a um tom de verde, avermelhado, cor de abóbora, tá? Marrom, preto. Usar cores um pouco metalizadas, existe uma vertente aí para vários padrões. Existem nomeações de moscas infinitas que funcionam e outros padrões que podem ser assim evoluídos para a gente tirar proveito. Nem sempre exatamente a cópia fiel da mosca precisa ser uma mosca realística para assim você pescar uma truta ou um salmonídeo ou outro exemplar qualquer. Moscas mais simples funcionam tão bem ou até melhor do que moscas mais complexas. Isto está provado cientificamente. Bom, quem acha que só usando ninfas da própria espécie do inseto, nós temos também variações que podem ser confundidas como as ninfas da libélula ou dragonfly ou as odonatas. No seu estágio ninfal também podem e vão ser com certeza confundidas e apreciadas pelos nossos espécimes salmonídeos, como também podemos dizer que espécie de tricopteras na sua fase ninfal, crisálida e no estágio adulto, como nós temos aqui, também vão fazer efeito, sejam elas realísticas, semi-realísticas, de ação mais flutuante ou de meia água, como também as ninfas que podem ser trazidas das mayfly, ou como eu gosto de falar, myfly, acho que fica mais sonoro,
e também os seus estágios adultos, sejam em tamanhos mais relevantes ou praticamente invisíveis. Sendo esta aqui, em particular, foi o padrão de Mayfly que o meu mestre Tony Spezio, lá dos Estados Unidos, atou para mim e me enviou. Então, esta Mayfly aqui, ela tem um simbolismo, porque a pessoa dele já se encontra no céu pescando. Mas a sua admiração, carinho e respeito está aqui representada nesta simbólica mosca. Bom, homenagens feitas, vamos então a compreender melhor se vale a pena a gente trazer moscas com relevâncias em estágios diferentes, que vocês podem aí apreciar o meu trabalho em passo a passo, que já está difundido a longa data, não é? Nas minhas páginas, quando assim vocês pretendam se esmerar a fazer moscas com relevâncias distintas.